Salve irmãos com a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, estamos aqui animados para mais uma aula, espero que os irmãos estejam bem e animados também. Nessa aula de número 4, o capítulo 4 da unidade 3, estaremos tratando sobre os movimentos de reforma, né? O protestante, católicos e ortodoxos, o que eles fizeram, como que foi o movimento nesse tabuleiro das próximas peças aí, com relação ao pós-reforma. Bom, a reforma ela ganhou dimensões talvez não esperadas pelos próprios reformadores. Ela chegou, e nós vamos ver isso no capítulo número 5, se der nessa aula, se não na próxima, ela chegou na América e também no Oriente, e nós vamos ver isso. Mas a reforma dentro da Europa aconteceu, por exemplo, de diversas formas. Por exemplo, na Inglaterra, a reforma foi uma imposição do qual Henrique VIII impôs ao povo vamos dizer assim, a teologia protestante, né? Embora não se pode ignorar que já existiam grupos que tinham dissensões religiosas com a Igreja Católica, estavam descontentes com a Igreja Católica, e outros grupos autônomos do povo e do baixo clero que desejavam uma reforma na igreja, ok? Bom, por ocasião então da chegada de Henrique VIII ao poder, era notável essa fraqueza que existia na igreja. O clero era muito fraco, quer seja de personalidade, quer seja de conhecimento da palavra de Deus e até mesmo de poder, já que as pessoas já não acreditavam mais no clero como sendo, vamos por assim dizer, um grupo religioso confiável, né? E quando então eles apresentam essas fraquezas, é que o imperador Henrique VIII aproveita esses pontos fracos para fazer a reforma, né? É necessário aqui dizer que a reforma feita por Henrique VIII, embora tenha sido uma reforma bem feita, não foi uma reforma pelo ponto mais louvável. Nós já vamos entender aí. Bom, quando aconteceu esse período da reforma, os ministros já não eram mais indicados por Roma, e sim pelo imperador, né? Era o rei que já indicava quem seriam os que realizariam o serviço sacerdotal, vamos por assim dizer. Quando Henrique VIII, então, decidiu anular o seu casamento, e é aqui que eu disse que não é louvável, ele decidiu anular o seu casamento com Catarina em 1526, houve por parte, então, do Papa, um apoio. O Papa concordou com isso, o Papa Clemente VII, porém, em seguida, devido às pressões que ele sofreu, ele voltou atrás. Por que Henrique VIII queria anular o seu casamento com Catarina? Porque ele amava outra mulher e queria se casar com Ana Bolena, né? E para isso ele alegava que o seu casamento era inválido, já que Ana Bolena era sua cunhada, e isso a tornaria como sua irmã. E baseado no capítulo 18, versículo 16 de Levítico, ele diz, né, que não deve descobrir a nudez da sua irmã. Então, na mentalidade dele, isso não poderia acontecer, o casamento. Então, ele teria que se tornar nulo. Acontece, porém, que parte dos teólogos e do clero concordava, mas parte da população e do clero não concordava. Isso fez com que o Papa Clemente VII primeiro concedesse a anulação, porém influenciado pelo imperador Carlos V e pelos apelos da rainha Catarina, o Papa voltou atrás e negou o pedido de Henrique VIII. Henrique então nomeou Thomas Cranmer como o bispo da Cantuária, e esse legitimou o divórcio, né? E também concordou com o novo casamento de Henrique VIII. Isso foi estupim da ruptura entre a Igreja Romana, que viria a acontecer o ano seguinte, quando a Assembleia do Clero e o Parlamento reconheceu o rei como chefe supremo da Igreja Inglesa.
a partir daí estava rompido então os vínculos da igreja inglesa com a igreja romana. A partir desse momento aconteceram sucessões de eventos, vários eventos foram se sucedendo a ponto de culminar com uma reforma e um afastamento total da igreja católica. Primeiro, Henrique finalmente pôde se casar com Ana Bolena, que era o seu desejo. Passou também a ter poder para investigar, para julgar, para prender, para reprimir abusos, né, dentro da igreja, já que agora ele passou a ser o chefe supremo da igreja, ele que determinava o que podia, o que não podia, quem poderia ser bispo, quem não era bispo, ele que elegia os clérigos da igreja. Ele realizou mudanças na Inglaterra, como por exemplo, o confisco de bens da igreja. Isso foi um baque muito grande para a igreja. Destruiu mosteiros e destruiu imagens e ordenou a perseguição aos defensores, né, do Papa e aos protestantes mais radicais, de tal forma que ele pudesse ter a igreja em sua mão. Assim começa a surgir a igreja da Inglaterra. Bom, a reforma da Inglaterra, ela deu continuidade através de Eduardo VI, né, que era filho e herdeiro do trono. Então, quando Henrique VIII morre, Eduardo VI chegou ao poder com apenas 10 anos, mas ele não tinha capacidade para reinar. Por isso, o Duque de Somerset foi quem assumiu a regência do reino e promoveu mudanças da igreja, como, por exemplo, a administração da ceia de ambas as espécies, né? Não mais apenas o pão, agora também era o pão e o vinho, o cálice, né? O suco da vide. A permissão de casamento dos clérigos, que antes eles eram obrigados a viver uma vida celibatária, a missa da língua inglesa, porque antes era em latim, a retirada das imagens dos templos e a publicação da liturgia, livro comum de orações, para que todos pudessem ter vamos dizer assim, um padrão de orações ali que deveria ser seguido. Houve uma grande influência dos princípios de Ulrich Zwingli, que nós falamos lá atrás. Ulrich Zwingli e Calvino, eles influenciaram muito essa igreja inglesa. A igreja inglesa, então, ela passava a construir um caminho mediano ali, um caminho entre a igreja romana e entre a igreja luterana reformada. Eles eram um meio termo para que não houvesse nenhum tipo de extremos para um lado ou para o outro, ok? Acontece, porém, que quando morre então Eduardo VI, sua irmã chega ao poder, Maria do Tudor chegou ao poder. Ela era filha também de Henrique VIII e assumiu o trono. Ela não era simpatizante do protestantismo. O seu primeiro ato como rainha foi novamente submeter a igreja da Inglaterra ao poderio da igreja católica. Para isso, ela obrigou os sacerdotes que eram casados a se separarem e abandonar esposas e filhos, e também a guardarem os dias santos. Ela determinou uma perseguição religiosa muito sangrenta. Houve execução de pelo menos 210 protestantes, entre eles John Hooper, Nicholas Hyde, Latimer e o bispo Cranmer, que foi condenado à fogueira em 21 de março de 1556. Isso ocorreu para servir de exemplo aos outros. Maria ficou conhecida como Maria a Sanguinária, de tão funestra que foi a sua passagem pelo poder da Inglaterra, ok? Com a morte dela, graças a Deus ela durou pouco tempo e a sua morte ocorreu brevemente, chega ao poder a sua irmã, Elizabeth. Elizabeth I chegou ao poder. Ocorre, porém, meus queridos, que Elizabeth ela tentou promover conversas com a Igreja Católica. Contudo, o Papa Paulo IV ele não reconheceu a legitimidade da ascensão de Elizabeth ao trono, né, por considerá-la uma filha bastarda, já que ela era filha de Henrique VIII com Ana Bolena.
ok? E não com Catarina. Com isso, Elizabeth retomou o processo de reforma da igreja com uma forma de governo episcopal. A igreja anglicana, então, ela ganha uma forma definitiva. Reuniu elementos católicos no formato do governo, da sua liturgia, e elementos protestantes na sua teologia. O Papa São Pio V, né, ele pronunciou a excomunhão e a deposição de Elizabeth em 1570, mas ela ignorou isso, né? A rainha desconsiderou esse ato, nem bola deu, então começa uma perseguição religiosa. Agora, dessa vez, as vítimas dessa perseguição seriam os católicos, eles que seriam mortos. Durante o reinado de Elizabeth, que durou meio século, se não me falha a memória, é o segundo maior reinado da Inglaterra, perde apenas para Elizabeth, que nós conhecemos agora, Elizabeth II. Ela durou meio século, de 50 anos no poder, tá certo? Muitos protestantes que haviam fugido então para Genebra, na época em que Maria Tudor estava no poder, muitos deles retornaram agora. Pessoas que haviam fugido para Genebra, para Frankfurt, para Estrasburgo, todas essas pessoas então retornaram à Inglaterra e deram início a um movimento conhecido como um movimento puritano ou puritanismo. Os puritanos foi um movimento em prol da reforma completa da igreja da Inglaterra. Teve início no reinado de Elizabeth, em 1558, e continuou por mais de um século com a grande força religiosa na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Aqui na América do Norte também esse puritanismo chegou. Bom, o movimento em si era calvinista quanto à sua teologia, ok? Calvinista e presbiteriano. Mas ele era presbiteriano ou congregacional quanto à forma do governo eclesiástico. Era um presbitério que deveria reger esse movimento. Bom, eles defendiam que as escrituras sagradas, elas deveriam regulamentar a estrutura da igreja e o comportamento individual das pessoas. Não existia outra regra de vida a não ser a palavra de Deus. Eram as escrituras que deveriam ser a regra de conduta, como deve ser realmente. Peço que me perdoem. Nos primeiros anos do reinado da rainha Elizabeth, esse movimento foi bem aceito, mas depois sofreram uma espécie de revés que continuaram durante os reinados de seus sucessores. O puritanismo conduziu o pensamento da reforma inglesa com ênfases dadas a 4 convicções, sendo elas a salvação pessoal, né, que vinha inteiramente de Deus e não de outra pessoa e nem por méritos próprios. A Bíblia, que era o guia indispensável para a vida do cristão. A igreja deveria refletir o ensino específico das Escrituras. E, por fim, a sociedade era um todo só unificado, ou seja, todos os homens deveriam ser filhos de Deus, aceitarem Jesus, independente de serem pobres, ricos, a salvação era universal, ok? Bom, os puritanos então argumentavam que os seres humanos dependiam totalmente de Deus para a salvação. Defendia a reconciliação que veio de Deus e o dom da graça de Deus recebido pela fé. Eles acreditavam na Bíblia como autoridade suprema e acreditavam que o cristão deveria fazer somente aquilo que a Bíblia ensinava. Os puritanos realizavam cultos domésticos e encorajavam as pessoas a realizarem ações de misericórdia, ajudando os enfermos, ajudando os moribundos, aqueles que estavam desprezados, marginalizados na sociedade, tá certo? As margens da sociedade. Por fim, é importante salientar aqui que eles afirmavam que a espiritualidade doméstica era algo que era manifestado em público, ou seja, o que eu apresentar em público é aquilo que eu vivo no dia a dia. Se eu, por exemplo, for uma pessoa desonesta na minha vida familiar, agressivo e tudo mais, não vou refletir em hipótese alguma uma vida cristã justa, honesta e piedosa. Então, o
que eu apresento a Deus durante o culto é aquilo que eu trago de casa. A ideia deles é a ideia que temos hoje, de que é necessário viver uma vida justa e piedosa para que possamos também apresentar como obreiros aprovados diante de Deus, tá certo? Diversos nomes aí se destacaram dentro do puritanismo. William Seymour, William Spurgeon, John Preston, John Owen, Richard Baxter. Baxter é certamente, acho que na minha concepção, certamente um dos nomes que mais se destacou nesse movimento aí. Importante, se você não conhece, conhecer a história de Richard Baxter, ok? Bom, falando isso, então, nós partimos da Inglaterra para aquela que seria futuramente, ainda pertenceria ao reino da Inglaterra, que é a Escócia. John Knox foi o reformador da Escócia. Mas a Escócia não teve apenas uma tentativa de reforma. A primeira tentativa de implantar o protestantismo na Escócia foi realizada por George Wishart. George Wishart, ele acabou preso e condenado à morte na fogueira em 1546. E até então, o protestantismo na Escócia ficou suave, muito calmo, poucas pessoas ousavam dizer que eram protestantes. É importante vocês guardarem isso que eu vou falar aqui, não sei porque saiu em vermelho, mas a implantação da reforma na Escócia, ela deu-se através de John Knox, que teve uma forte e longa carreira pregando e escrevendo em favor do protestantismo. Knox é certamente um dos maiores nomes da segunda geração de reformadores. Depois de um breve período de pregação no Castelo de Santo André e 19 meses que ele ficou preso, cativo como escravo em galé dos franceses, Knox tornou-se pastor de uma congregação na Inglaterra. Depois de fugir para a Europa continental, onde de 1555 até 1559, ele retorna em Genebra e recebeu a influência de João Calvino, então. Ok? Knox voltou para a Escócia somente em 1559 e permaneceu pregando lá na igreja de Edimburgo e trabalhando em prol do protestantismo, estabelecendo uma igreja reformada lá. Sob a liderança de Knox, o parlamento escocês criou uma igreja nacional presbiteriana de orientação reformada e calvinista. Tamanha foi a importância e a influência de Knox na Escócia. Vale que apenas ressaltar que o presbiterianismo teve a sua primeira igreja fundada, a sua primeira sede na Escócia, ok? Bom, a influência de Knox foi muito grande, foi ele quem desempenhou um papel predominante na pregação do evangelho dentro da Escócia. Para se ter uma ideia, o parlamento escocês ele adotou a confissão em 1560, uma confissão escocesa que permaneceu como confissão oficial da Igreja Reformada Escocesa até que essa adotou a confissão de Westminster, ok? Trata-se da confissão de fé calvinista. Era uma confissão de fé ali meio que misturada entre a fé calvinista e outros credos da Igreja Reformada, que tinha 25 artigos baseados em pensamentos e declarações de diversos reformadores, com destaque maior aí para Calvino, obviamente. Grande foi a obra, então, de Knox para a reforma e até para moldar a sociedade escocesa, que hoje ainda tem muita influência de Knox, ok? A confissão de fé de Westminster, que nós falamos ali em cima, ela foi adotada através de uma convocação do parlamento, uma assembleia, que foi realizada em 1643. E tinha a intenção, então, da reestruturação da igreja, de ajustar algumas coisas da igreja inglesa. Participaram dela 121 teólogos, 10 membros da Casa dos Lords e 20 membros da Casa dos Comuns, que seria o que nós chamamos hoje de Congresso Nacional, tá certo? E ainda mais 8 representantes da Escócia. Nas questões teológicas,
houve assim, uma virtual unanimidade em favor da posição fortemente calvinista, rejeitando completamente, inequivocadamente, o catolicismo romano, tá certo? Eles não tiveram dúvidas quanto a isso. Já a Confissão de Westminster, que foi completada em dezembro de 1646, é uma confissão reformada clássica e a mais influente no mundo que fala a língua inglesa, embora ela tenha regido pouco tempo a Igreja da Inglaterra, apenas por um breve período, questão de 10 anos, 12 anos, mas ela foi adotada de modo geral por grupos do presbiterianismo e os norte-americanos, que até hoje ainda utilizam essa confissão de fé de Westminster. Muitas igrejas congregacionais e batistas também utilizam essa confissão de fé, ok? A Igreja Católica, ela não ficou imóvel nesse período. Ela estava assistindo tudo isso, mas não estava imóvel, parada, não dormia. Ela estava atenta a cada movimento do protestantismo. E uma parte do clero sabia que era necessário urgentemente acabar com certos abusos e reformular a igreja, tá certo? Reformular a instituição. Assim, eles consideraram urgente promover um movimento de reafirmação dos princípios da doutrina católica. E foi nesse contexto que se adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como a Reforma Católica ou a Contra-Reforma. Em dezembro de 1545, diante de todo esse cenário, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que levou esse nome por ter sido realizado em Trento, na Itália, tá certo? Esse concílio, ele era uma tentativa de combater a anarquia religiosa na Europa católica, bem como de combater a heresia protestante. A decisão do concílio iam definir as doutrinas internas da Igreja Católica Romana e selaria o triunfo do papado, tanto sobre os católicos que desejavam a reconciliação, como dos protestantes, quanto daqueles que se opunham às exigências papais, tá certo? Entre essas mudanças mais importantes aí, podemos destacar que foram realizadas doutrinas de modificação de algumas questões, porque as doutrinas católicas tinham muita influência do escolasticismo. E aí, então, eles acabaram se opondo radicalmente a essa teologia protestante, tá certo? Ao escolasticismo e à teologia protestante, melhor dizendo. Vários papas, então, mantiveram esse movimento de contra-reforma, se opondo radicalmente e violentamente contra o protestantismo. Podemos destacar aqui o Papa Paulo III, Papa Paulo IV, o Papa Pio V e Gregório XIII, se não me falha a memória, e também Sisto V. Todos eles lutaram contra a reforma da igreja, nesse movimento chamado de contra-reforma, tá certo? Uma forma de tentar barrar o crescimento do protestantismo e de outras religiões que tomavam espaço da Igreja Católica. Dentro dessa contra-reforma foi estabelecida então a Inquisição, conhecida como a Santa Inquisição. A Inquisição Romana ela foi estabelecida em 1542 pelo Papa Paulo III, certo? Era uma tentativa de suprimir o luteranismo na Itália. O cardeal Carrafa, inquisidor geral, que mais tarde veio a ser o Papa Paulo IV, ordenou que os heréticos em altas posições fossem tratados ainda com mais rigor, ou com a máxima severidade, porque o castigo deles depende da salvação das classes que estão abaixo deles. A Inquisição Romana ela chegou no seu auge durante o pontificado de Papa Pio V, né? Extirpando sistematicamente os protestantes italianos e garantindo, então, assim, que a Itália fosse a base para a contraofensiva ao norte protestante. Lembra que nós falamos que ao sul, seguindo a Áustria, ficaram os católicos e ao norte ficaram os protestantes. Bom, a Contra-Reforma, ela alcançou dimensões além da Itália, né? Inicialmente era a Itália, mas ela foi além da Itália. Ela chegou, por exemplo, na Espanha. Esse movimento se estendeu na Espanha, onde Filipe II
era um governante católico intolerante e fanático ao catolicismo. Tomado pela ideia obsessiva de estender o catolicismo e extirpar o protestantismo, ele colocava-se como um forte braço secular da Contra-Reforma em toda a Europa. Através desse movimento de Contra-Reforma ali, a Igreja Católica então reconquistou a sua ascendência na região do Reno e da Áustria. Até ao sul da Alemanha e na Polônia passou a ter o domínio católico. Posteriormente, ela veio perder a Holanda novamente, embora tenha mantido a Bélgica. Manteve sua firme posição na Espanha e na França e na Itália. Todavia, ela perdeu o norte europeu, né? O protestantismo cresceu no norte da Europa. O resultado de tudo isso foi que a Igreja Católica se tornaria mais espanhola, né? Foi se espanholizando, vamos por assim dizer, porque tinha um apoio maior do rei da Espanha. Então, lutando para clericar novamente o mundo ocidental e sujeitá-lo ao controle de Roma através de uma inquisição e censura. Em toda parte, a Igreja Católica Espanhola começou a sufocar o movimento protestante mediante reação autoritária. Qualquer movimento de pessoas que apresentasse sinais de espírito livre já era reprimido, não podia se manifestar, né? Isso representou uma verdadeira cruzada de reconquistas dentro da própria Europa, em que empenharia toda a igreja monárquica e burocratizada, tá certo? Só lembrando que todo esse jogo de apoio da Espanha, mais futuramente de Portugal para a igreja, tinha interesses. É um momento em que a Espanha e Portugal estava conquistando novas terras aqui na América e precisava do apoio da igreja para legalizar suas atitudes e suas barbáries, tá certo? Nesse contexto de pregação, de reconquista católica, surge então Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, também conhecido como os jesuítas. Não obstante toda essa contra-reforma, foi a perseguição, a tortura e a intolerância. Nesse período, então, foram escritas na Espanha mais de 3.000 obras místicas. Os principais místicos espanhóis eram Teresa d'Ávila, que mais tarde se tornaria santa da Igreja Católica, João da Cruz e Inácio de Loyola. Teresa d'Ávila, inclusive, nós temos aqui na cidade vizinha, em Lorena, a Faculdade Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, né? Ou a Faculdade Santa Teresa, como alguns chamam. E o mais proeminente de todos, o mais destacado de todos, que era Inácio de Loyola. Bom, Loyola, então, ele cria ali a Companhia de Jesus, jesuítas, incorporada em 1540. Foi a mais notável das ordens de sacerdotes e reformadores, os clérigos regulares, né, que viviam entre os fiéis e, ao invés de se confinarem em mosteiros, eles preferiam viver no meio do povo. O fundador deles, dos jesuítas, conforme eu já falei, foi Inácio de Loyola, mais tarde chamado de Santo Inácio de Loyola. Ele procurou preparar então seus seguidores para uma vida de serviço triunfante e dedicação heróica por meio dos exercícios espirituais, uma série de meditações práticas. Os jesuítas, eles ministravam aos pobres, educavam os meninos, principalmente os meninos pobres, e evangelizavam os pagãos. Outro jesuíta espanhol que ficou muito conhecido, era muito atuante, era chamado de Francisco Xavier, que viajou para Goa, no sul da Índia, para Ceilão, para Malaya, para o Japão, para outros locais, tantos, nas suas notáveis viagens missionárias. Então, Francisco Xavier foi muito conhecido. Vamos aqui, então, deixar um pouco de jesuítas de lado e imaginar os resultados da Contra-Reforma. O primeiro dos resultados, a hierarquia corrupta da Igreja Católica Romana foi drasticamente reformada após o Concílio de Trento. Depois também, as dioceses se espalharam rapidamente. Onde se sentia que havia uma ameaça protestante, lá já se estabelecia uma das
uma das dioceses. Os bispos faziam visitações frequentes às suas dioceses e estabeleciam seminários para o treinamento dos clérigos, para que pudessem todos falar a mesma língua, tá certo? O número dos templos e clérigos aumentou rapidamente. O mais vigoroso de todos os papas aí foi Sisto V. Ele estabeleceu 15 congregações e comissões para pregar e pronunciar as estratégias papais, ok? Algumas vitórias protestantes foram revertidas sobre a orientação dos teólogos como Roberto Bellarmino e também como Pedro Canísio. Essas pessoas trabalharam, esses teólogos trabalharam com a intenção de reverter a teologia protestante. A Contra-Reforma em geral, e em específico o Concílio de Trento em particular, né, fortaleceram a posição do Papa e conseguiram manter o poder da Igreja Católica Romana em algumas regiões, mas nem todas, porque o protestantismo continuou forte. Não bastasse o protestantismo, então, para atormentar a Igreja Católica, surge aí, então, a Igreja Ortodoxa Oriental. Surge não, ela se fortalece, né? A Igreja Ortodoxa Oriental é também denominada como a Igreja Grega, mas não porque retrata apenas a Grécia, mas esse termo é usado para descrever os cristãos que se originam da igreja primitiva, que tinha língua grega e se utilizava do pensamento grego para encontrar representações apropriadas à fé ortodoxa, ok? A palavra ortodoxa, só para que nós pudéssemos lembrar, orto quer dizer correta e doxa quer dizer fé ou glorificação. Então, no modo de ver deles, a palavra ortodoxa vem a indicar a correta glorificação de Deus, ok? É uma nova ortodoxia, uma nova forma de pensamento, uma nova forma de fé, uma fé diferente daquela apresentada pela Igreja Romana. Nós já falamos aqui na unidade 1, eu creio que os irmãos lembram, da Igreja Ortodoxa. Ela reconhece apenas 7 concílios ecumênicos, né? Concílio de Nicéia, ou conhecido mais como Concílio Niceno, Constantinopla I, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III, se não me falha a memória, e Nicéia II. A profissão de fé fundamental é o Credo Niceno de Constantinopla, ou o Credo Niceno Constantinoplano, que foi promulgado durante o segundo concílio ecumênico, realizado em 381 d.C. Olha para ver o quanto que essa igreja é antiga. Para os ortodoxos, muitas semelhanças há entre outras tradições cristãs, mas a continuidade e a integridade de fé apostólica, aquela incólume que não foi abalada, que não foi misturada, que ela foi transmitida aos santos e tem sido preservada e inalterada somente pela igreja ortodoxa. Essa é a visão deles. A igreja ortodoxa é uma comunhão de igrejas, todas elas têm um governo autônomo, ninguém manda em todo mundo, né? Cada igreja é administrativamente independente uma da outra, mas elas são unidas pela fé e pela espiritualidade comuns a todas elas, certo? Todos eles reconhecem a preeminência do patriarca ecumênico de Constantinopla, foi chamado como Primer Inter Pares, ou seja, o primeiro, né, o primeiro maior, né, o primeiro entre os iguais. Bom, durante esse concílio ecumênico, então, realizado em 381, o bispo da cidade de Constantinopla recebeu o título de patriarca primar, né, ou primeiro patriarca, o maior deles. O patriarca, então, de Constantinopla, ele tornou-se a principal referência da igreja do Oriente Cristão, sendo seguido logo em seguida, né, pelo patriarca de Alexandria, de Antioquia e de Jerusalém. O patriarcado sofreu muito com o surgimento e crescimento do islamismo na região oriental. Com a queda do Império Bizantino nas mãos dos turcos, o sultão Maomé II não interferiu na estrutura da igreja oriental. Embora cabe aqui ressaltar, irmãos, que muitas das igrejas, como a igreja de Istambul, por exemplo, Istambul, que hoje é Constantinopla, foram transformadas em mesquitas. A não perseguição, a não interferência não quer dizer não perseguição, não quer dizer não
revés, né? Aí nós passamos a estudar então um outro patriarcado, que novos patriarcados foram surgindo conforme a igreja foi crescendo, ok? Esse patriarcado é o patriarcado de Moscou, na Rússia. Com o crescimento econômico e o desenvolvimento político da Rússia, em 1448, então, um grupo de bispos russos elegeram um novo líder regional para a igreja sem consultar o patriarca de Constantinopla. Já em 1472, Ivan III começou a pensar em Moscou como a terceira Roma, o terceiro império, e obviamente como centro da cristandade ortodoxa. Desde Jeremias II, que foi nomeado patriarca russo, foram várias disputas e controvérsias dentro da própria igreja russa. Um pensava de um jeito, outro pensava de outro, essas controvérsias enfraqueceu a igreja. Até que o imperador Pedro o Grande, preocupado com as questões políticas, achou por bem abolir o patriarcado russo, extinguindo assim esse patriarcado. Outro patriarcado que merece destaque aqui no nosso estudo seria o da Igreja Ortodoxa Oriental. Atualmente, além dos 4 antigos patriarcados, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, com suas várias subdivisões geográficas e eclesiásticas, também há muitas igrejas cristãs ortodoxas independentes e autocéfalas, né? Ou seja, que elas têm liberdade para pensar e agir dentro dos padrões ali estabelecidos pela igreja ortodoxa. Nós podemos destacar alguns aqui, como da Rússia, da Romênia, da Sérvia, Bulgária, Grécia, Geórgia, Chipre, o da Tchecoslováquia. Cabe aqui ressaltar que não existe mais a Tchecoslováquia, né? Existe a República Tcheca e a Eslováquia, ou a Eslovênia. Tem também a Polônia, a Finlândia e a Albânia. São vários, né? Além de um já que era antigo, que era o do Sinai, ok? A Igreja Ortodoxa Autônoma, de forma menores e suas missões, elas podem ser encontradas em todos os continentes ao redor do mundo. No Brasil existe a Igreja Ortodoxa, tá certo? Assim nós encerramos o capítulo 4. De imediato vamos tentar passar o capítulo de número 5 aqui para encerrarmos essa unidade. A missão no mundo, América e Oriente. Bom, o cristianismo na América, ou nas Américas, é uma importação da Europa, né? Lembra-se que aqui os povos que aqui viviam, os indígenas, os povos naturais daqui, eles já tinham suas religiões, né? E vale aqui lembrar que não são indígenas. Indígena é um termo pejorativo, porque quem falou que eles são índios, né? Foram os portugueses que, chegando aqui, acharam que aqui era Índia, mas os nativos daqui já tinham suas religiões. Nas Américas Sul e Central, a imigração dos povos homogêneos, Espanha e Portugal, impuseram aos habitantes aqui da região, aos nativos, um único tipo de cristianismo, basicamente o cristianismo católico romano, porque, conforme eu falei para os irmãos, por interesse, jogo de interesse, a Igreja Católica de Roma, ela tinha apoio da coroa espanhola e da coroa portuguesa, então nada mais natural que fosse imposto aqui um cristianismo católico romano. A cristandade europeia se desdobrou nas 3 Américas. Na América do Norte, foi colonizada majoritariamente por protestantes, a tal ponto que nos anos 80 que nós dizíamos que o maior país protestante do mundo, o país que mais tinha protestante, era os Estados Unidos, né? Então houve um processo de construção e de expansão das comunidades cristãs independentes. E essa independência, ela separava, vamos por assim dizer, dava liberdade às igrejas que se formavam na América do Norte para agir diferente das suas igrejas maternas que estavam na Europa. E, ao mesmo tempo, eles fizeram uma reformulação das tradições cristãs. O resultado foi uma variedade de ideias e uma tolerância maior, uma tolerância religiosa protestante maior. A conquista da América do Sul e Central já foi diferente, foi estabelecida pelo catolicismo romano.
A conversão das populações foi uma obra das ordens monásticas, principalmente dos franciscanos, franciscanos, dominicanos e dos jesuítas, que tiveram o apoio direto da coroa espanhola e portuguesa, ok? Foi grande as ações dos franciscanos na Venezuela, México, Peru, na Argentina, e já na primeira metade do século XVI, sendo eles o primeiro a atuarem no Brasil. A primeira ordem religiosa a chegar no Brasil foram os franciscanos. Já os jesuítas, eles tiveram uma obra ainda mais extensa. A partir de 1543, eles começaram a se desenvolver em diversos cantos, e desenvolveram obras aqui no Brasil, Colômbia, Peru. Já em 1572, começaram a trabalhar no México. E também no século XVII, houve uma intensa atividade no Equador, Bolívia, Chile e Paraguai, né? Como um verdadeiro exército monástico, eles trabalhavam incansavelmente, reproduzindo fielmente o cristianismo católico de tradição espanhola aqui na América, ok? Houve, então, conforme nós já aprendemos, a divisão do mundo entre espanhóis e portugueses. Diversas bulas papais, o Papa foi concedendo, dividindo o mundo, né, em duas partes, parte espanhola e parte portuguesa. Em uma série de bulas, então, que foi promulgadas pelo Papa desde 1456 até por volta de 1514, os papas tinham cedido às coroas espanhola e portuguesa a importante tarefa de converter ao cristianismo os povos pagãos cujas as terras eles estavam explorando, né? Em 1593, o Papa Alexandre VI, aquele que nós estudamos sobre ele, lá que a filha dele, Lucrécia Borgia, ficou no poder, ele dividiu o mundo então em duas regiões, né? A oeste das ilhas de Cabo Verde para os espanhóis deveriam governar, e a oeste para os portugueses, a oeste, né, do leste da ilha de Cabo Verde até o oeste, quem deveria governar os espanhóis, já os portugueses a leste. Foi assim, então, celebrado o acordo entre as duas coroas, que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e por descobrir ainda, aquelas que eles nem tinham descobrido já era deles. O início das atividades missionárias do Novo Mundo, então, se iniciou imediatamente, né? Foi no momento ideal para a Igreja Católica. Por quê? Entre as décadas de 1520 e 1530, quando a Igreja Espanhola era bombardeada pelo ápice da reforma humanista, os primeiros frades a chegar à Nova Espanha, ou seja, na América do Sul, eram os mais radicais que tinham. Eles vieram para cá exatamente para converter a qualquer custo os povos nativos daqui. Homens de uma santidade austera, de defensores de um catolicismo assim, ardoroso, um catolicismo bem bíblico mesmo, tá certo? Eles eram radicais, os mais radicais. Os franciscanos, eles buscavam conversões e batismos rápidos, né, que depois eram seguidos já logo da catequização e das instruções individuais. Suas pregações mantinham um êxito espantoso, mas não se engane, meus queridos. A conversão, ela não foi uma coisa romantizada, não foi uma coisa bonita e pacífica como alguns livros de história tentam apresentar, né? Que vieram trazer a luz do Evangelho com amor e paz. Não, houve muitas conversões forçadas e com uso de violência, tá certo? As conversões você prefere a morte ou a Cristo? E aí as pessoas, obviamente, têm o direito de escolher, certo? Estudamos ao longo da história que no dia 26 de abril de 1500 foi realizada a primeira missa, né, num domingo pela manhã, foi realizada a primeira missa em solo brasileiro, né? Frei Henrique Soares de Coimbra, mais conhecido como Frei Coimbra,
foi quem conduziu essa missa que ocorreu lá na Ilha da Coroa Vermelha, hoje é conhecido como a Baía de Cabralha, né? Em 1549 chegaram os primeiros jesuítas comandados por Manuel de Nóbrega aqui no Brasil, os quais passaram a dedicar-se à catequese dos índios. Eles faziam uma espécie de escola dominical, de discipulado com os índios, é a melhor expressão. Desde então, a empresa portuguesa de colonização do Brasil, ela passou a ser, vamos dizer assim, a expressa linguagem da religiosidade missionária. As descobertas eram interpretadas como milagres semelhantes aos relatados na Bíblia. Portugal pensava ter o dever de estabelecer o reino de Deus nesse mundo aqui, no mundo recém-descoberto que era a América. Sentia-se incumbido de converter os nativos do Brasil à fé católica. Então os missionários se estendiam, sua missão estendia por todas as partes, né? Com o intuito fundamental de doutrinar, e para isso seguiu o pensamento radical de São Tomás de Aquino. Ou seja, a pregação católica precisa ser com força, com pressa e em alta voz. Reflitam bem sobre essa frase. A pregação católica precisa ser com força, com pressa e em alta voz. Essa foi a frase de São Tomás de Aquino, que foi levada ao pé da letra, né? Não se pode dizer que eles não tinham pressa, que eles não pregavam em alta voz e principalmente que não usavam de força. Assim, então, eles seguiam pregando, extirpando as religiões locais e as interpretações consideradas como barbáries e aberrações contra a verdadeira fé, ok? Eles acreditavam assim que eles estavam zelando pela salvação daqueles povos. Isso é importante deixar registrado para que ninguém pense que eles eram pessoas que queriam o mal daquelas pessoas, era o que eles acreditavam. Só para deixar registrado aqui que nesse período o chefe da missão não era o Papa. O chefe da missão católica na América era o rei. O rei recebeu carta e foi incumbido pelo Papa de pregar aqui e converter essas pessoas à fé romana, ok? Missionários católicos importantes aí no Brasil colonial, nós destacamos que Leonardo do Vale, Cristóvão Valente. Leonardo do Vale, ele era apenas um menino quando veio ao Brasil. Ele tinha entrou aqui no Brasil apenas com 15 anos e pregou por todas as partes. Aqui ele se dedicou a evangelizar as tribos indígenas em aldeias da Bahia, de Porto Seguro e de São Paulo, né? Ele redigiu o primeiro vocabulário da língua tupi e ajudou diversas gerações de missionários com esse vocabulário. Temos Cristóvão Valente, né, que compôs cantigas de língua indígena com a finalidade de atrair esse público, sobretudo os meninos, e tirá-los do seu mundo cultural próprio e impor a cultura portuguesa. Teve Manuel de Nóbrega e Cristóvão de Gouveia, dois jesuítas que foram eles responsáveis pela organização da missão no século XVI. E ainda teve Francisco Pinto, que sabia bem a língua brasileira e pacificou os potiguares do Rio Grande do Norte. Foi chamado de Amanaiara, ou Senhor da Chuva pelos indígenas, ok? É importante esses nomes aí para que a gente possa conhecer um pouco mais da catequização do Brasil. Os protestantes também vieram ao Brasil muito tempo depois, mas houve a chegada dos protestantes. Os huguenotes franceses chegaram aqui no Brasil com a efêmera ideia da colonização francesa da Baía da Guanabara. A intenção deles era fundar aqui no hemisfério sul uma França antártica. E para isso, então, o vice-almirante Nicolau Durand Villaganon, ele pretendia mobilizar calvinistas franceses e huguenotes. Assim, cada vez a situação ia ficando mais melindrosa em solo pátrio, então eles prometeram a esses huguenotes e esses calvinistas um regime de liberdade religiosa na futura colônia, e vieram para a Baía da Guanabara para poder colonizar essa região.
essa ilha na Baía da Guanabara, que eles pegaram, era na época chamada pelos índios de Ilha de Siriripe, e também chamada pelos colonizadores portugueses como Ilha das Palmeiras. Hoje essa ilha leva o nome de Vilaganão mesmo, ok? Em homenagem ao seu colonizador. Bom, foi muito bom, chegaram, entraram aqui, em 1555 Vilaganão estabeleceu 400 homens numa ilha na Baía de Guanabara e proclamou-se em breve o Reino da América. Muito bom até aí. Porém, em 10 de março de 1557, eles realizaram o primeiro culto protestante no Brasil. Olha que interessante. Se algum dia alguém perguntar qual foi o primeiro culto evangélico no Brasil, você pode dizer 10 de março de 1557. E esse culto ele foi dirigido pelo pastor Pierre Richard, né, que era um huguenote. Ele tinha 50 anos de idade quando ele dirigiu o primeiro culto no Brasil, Pierre Richard. Bom, nessa ocasião, consta nos livros de história que foi cantado o Salmo 5, e o texto da mensagem foi o Salmo 27, verso 4, que em 21 de março de 1557 foi celebrada a primeira Santa Ceia no Brasil por Jean Baliol, ok? Jean Baliol. Essa empreitada francesa ela durou até 1560, ou seja, 3 anos. Após isso, Mendes Sá expulsou os franceses das terras do Brasil. Contudo, os franceses deram a volta com seus navios e retornaram ocupando a parte oriental da Baía da Guanabara. Mas em 1565, ou seja, 5 anos depois, eles foram definitivamente expulsos por Estácio de Sá. Ok? Bom, houve outros protestantes que chegaram no Brasil, que foram os protestantes holandeses. Foi um período de influência protestante altamente significativo, esse aí dos holandeses no Nordeste, que sob a regência do conde Maurício de Nassau, eles atingiram temporariamente todo o litoral, desde o Maranhão até o norte do Rio São Francisco do Sul, né? Foi organizado aqui no Brasil o presbitério com o nome de Classe do Brasil da Igreja Cristã Reformada. Depois foram criadas também as classes de Pernambuco e da Bahia, formando assim o Sínodo do Brasil. Os reformadores holandeses chegaram a elaborar aqui no Brasil um catecismo trilíngue, em tupi, holandês e português, e atuaram nesse catecismo 33 ministros. No entanto, o domínio holandês entrou em declínio e foram derrotados na Batalha dos Guararapes, que retiraram em 1654, e nada restou desse maravilhoso trabalho no norte e nordeste do Brasil. Também houve a expansão do Evangelho para o Oriente, especialmente ali por missionários, né? A exploração e o comércio realizado pelos portugueses, eles foram os primeiros veículos de missões no Oriente. As pessoas iam para lá para realizar comércio, aproveitavam, já fazia a propagação do cristianismo. Em 1530, foi estabelecido um bispado em Goa, na Índia. Ali começou uma importante obra missionária, né? Imediatamente se alcançaram êxitos espetaculares, e muitos da casta barata, né, ou Bharat, foram batizados. A notícia de dezenas de milhares de batizados chegou a Lisboa e levou o rei João III a enviar missionários para consolidar e ainda ampliar mais essa obra iniciada. O principal missionário que foi para essa região aí foi Francisco Xavier, um dos primeiros companheiros de Inácio de Loyola, braço direito de Inácio de Loyola. Xavier então partiu para a Índia em 1541, chegando 13 meses depois a Goa. Logo começou o trabalho de evangelização e batizou mais de 10 mil pessoas, ok? Outro ponto importante de evangelismo foi o Japão. A missão jesuíta, iniciada por Francisco Xavier no Japão,
durou séculos e logrou êxito em sua tarefa. Em 1580, para se ter uma noção, havia no Japão cerca de 150 mil cristãos. Os missionários construíram seminários para formar catequistas e sacerdotes nativos, para que, quando esses missionários fossem embora, os seminaristas lá tivessem condições de dar continuidade à obra. Mas acontece que com a chegada dos franciscanos, quem estava lá eram os jesuítas, com a chegada dos franciscanos houve uma certa rivalidade. Então os imperadores do Japão se convenceram de que uma ampla aceitação do cristianismo ia tornar o Japão vulnerável a uma conquista europeia. E aí então eles decidiram perseguir os cristãos, e deu-se então início a uma sangrenta perseguição que começou no ano de 1597. O resultado de tudo isso, irmãos, muitas mortes, missionários morreram, muitas perseguições, pessoas que foram esfoladas, queimadas, crucificadas. 3 anos após iniciar as perseguições, mais de 2.000 vidas já haviam sido ceifadas. Mas o cristianismo sobreviveu no Japão, sobreviveu de uma forma de igreja marginal, uma cripto-igreja, formada por cristãos velhos que conservaram a fé sob o constante perigo de morte. Qualquer momento poderiam morrer. Outro ponto importante, então, seria a China. A missão jesuíta, então, chegou na China e teve lá o seu líder, Matheus Ricci, como seu líder. Ele chegou a Macau para preparar a missão na China, mas não foi direto já pregando. Ali ele estudou a língua, a filosofia e a história chinesa. Quando em 1583 lhe permitiram entrar na China, ele se apresentou como estudioso e admirador da cultura nacional e passou a se vestir e ter modos de vida de um chinês nativo. Para quê? Para não causar espanto nos nativos. Por suas inúmeras habilidades como construtor de relógio, pintor de cartógrafo e astrônomo, ele foi autorizado a entrar na corte imperial e lhe foi concedida a liberdade de pregar ali. Ele pregou um evangelho adaptado à cultura chinesa, teve que misturar ali os ensinamentos do cristianismo com os ensinamentos de Confúcio, e o resultado foi que no momento da sua morte ele tinha cerca de 2.000 conversões, entre muitos sábios, membros da classes mandarins e assim por diante. Em 1560, havia cerca de 150 mil cristãos chineses. E um jesuíta, que era Adam Shao, era o astrônomo oficial da corte do imperador, para se ver quão grande foi a influência do cristianismo lá. Mas esse evangelho adaptado pelos jesuítas ao ambiente da cultura chinesa levou a uma forte oposição dos dominicanos e dos franciscanos, que marcharam pela cidade como uma forma de protesto. Isso então acendeu uma luz de alerta e levou os chineses a suspeitar da cultura cristã e acabou gerando acusações entre China, Portugal, Espanha, Roma. Trouxe um conflito entre esses 4 povos. A China apoiou os jesuítas, mas Roma condenou qualquer tipo de acomodação do cristianismo às culturas locais. Essa, então, foi uma expansão do cristianismo nos últimos tempos, uma expansão do cristianismo, como o cristianismo se expandiu, quer seja de viés protestante, quer seja de viés católico, como ele progrediu após a reforma protestante. A reforma contra a reforma, as lutas, como que progrediu ali a igreja ortodoxa, a igreja católica, a igreja evangélica, cada um, o protestantismo, como cada um seguiu o seu destino e como cada um foi crescendo conforme ele ia concedendo o Senhor. Tá certo? Espero que os irmãos tenham gostado e que possamos nos encontrar na próxima aula em nome de Jesus.